No século XIX, no tempo de Darwin, era audacioso afirmar que humanos e chimpanzés tinham parentesco próximo. Não havia tanta prova científica. Mas de lá para cá, as provas se tornaram mais fortes. Primeiro, vimos o registro fóssil aparecer. Provas de ancestrais humanos que tinham características simiescas estabeleceram a plausibilidade da ideia de que homens e chimpanzés tiveram ancestrais comuns. Então, nos últimos 20 anos, temos visto o surgimento de um novo tipo de informação que estabeleceu uma relação próxima entre chimpanzés e humanos. E ele veio da análise do DNA. Este é o DNA. Nós temos DNA, chimpanzés têm DNA, bactérias têm DNA, petúnias têm DNA, caranguejos têm DNA, cada animal, planta, peixe, sapo tem DNA. E se nós compararmos o DNA de quaisquer duas espécies, poderemos estabelecer o grau de parentesco de uma com a outra. Nos primeiros dias da pesquisa do DNA, um DNA de filamento duplo era extraído de cada espécie a ser comparada. Quando aquecidos, os filamentos se separavam. Quando os filamentos individuais de cada criatura eram unidos e esfriados, os dois sempre se combinavam para formar a conhecida dupla hélice. O grau com que os filamentos se uniam com sucesso era uma medida da semelhança entre eles. Aconteceu que o DNA humano e o DNA do chimpanzé combinaram quase que perfeitamente. Hoje, esta semelhança pode ser vista de forma cada vez mais precisa. As sequências de DNA podem ser lidas letra por letra. Estamos observando as sequências de DNA de um determinado gene encontrado no homem e no chimpanzé. E o que é imediatamente evidente é que humanos e chimpanzés possuem um DNA 98% idêntico. Isso acontece porque numa sequência existem pequenas trocas de letras. Por que apenas algumas trocas de letras? Porque nós e os chimpanzés tivemos um ancestral comum poucos milhões de anos atrás. E estas pequenas diferenças se acumularam durante a propagação do DNA durante esses poucos milhões de anos. Se mais tempo tivesse se passado desde que tivemos o nosso último ancestral comum, mais diferenças de letras teriam se acumulado. Se o mesmo gene de rato é comparado, as diferenças de letras são muito maiores. É porque o nosso ancestral comum com o rato viveu há cerca de 80 ou 100 milhões de anos e houve muito mais tempo para as diferenças de letras se acumularem. Chimpanzés e humanos possuem um DNA 98% igual. Mas e quanto às formas que humanos e chimpanzés pensam e agem no mundo? Há semelhanças entre elas também? 1, 2, 3, 4, 5! Muito bom! A psicóloga Sally Boysen explora os pontos em comum entre as mentes de chimpanzés e humanos. Uma pesquisa que pode ajudar a explicar como a mente humana evoluiu. Os marcos de desenvolvimento no decorrer da vida de um chimpanzé são praticamente os mesmos que os dos humanos. Tudo é muito semelhante. Eles reagem às coisas novas e brinquedos novos e têm os mesmos tipos de brincadeiras agitadas. O Harper é agitado, bagunceiro, corre por tudo que é canto, sobe e Emma consegue praticamente se divertir sozinha. Muito bem. Agora preste atenção. Uma das coisas que o nosso trabalho permite ver é que os chimpanzés podem adquirir habilidades cognitivas complexas, muito sofisticadas, como aprender a contar, coisa que normalmente não aprenderiam na natureza. 1, 2, 3, 4, 5! Muito bom! No entanto, eles têm a capacidade neural exigida para fazer isso. Mas de onde ela veio? Ok, vamos fazer outra coisa agora. Vamos lá. Uma balinha, um docinho bem gostoso. Você pode me dar a resposta com a azul e a marrom? Mostre pra mim. Isso!
Vá em frente, excelente! Não há praticamente nada que tenhamos tentado ensinar aos chimpanzés que eles não tenham conseguido aprender. Vimos a capacidade de compreender conceitos extremamente complexos, como o conceito do zero, por exemplo. Muito bem, olhe, e se não tiver nenhuma bala aqui? O que você me diz? Zero, está certo, não tem bala nenhuma aí, que pena. Não haveria possibilidade dos chimpanzés conseguirem fazer isso se eles não tivessem uma grande parcela de coisas em comum na estrutura neurológica responsável pela capacidade de aprender como nós aprendemos. Estas coisas são totalmente comparáveis e tinham que vir de um ancestral comum. As semelhanças que nós temos com os nossos parentes primatas são extraordinárias. Compartilhamos tanto do DNA, compartilhamos muito da nossa morfologia, compartilhamos até os nossos tipos sanguíneos. Mas apesar de todas essas semelhanças, existem diferenças marcantes. Eu acho que a razão para isso é muito simples. A linha da evolução que nos levou por razões que estamos começando a entender a um desenvolvimento explosivo da capacidade mental. E o que aconteceu claramente foi que a seleção natural favoreceu a evolução de organismos que podiam se comunicar, que podiam manipular símbolos e podiam construir uma linguagem. A grande ideia de Darwin é uma grandiosa e maravilhosa explicação que mostra que estamos unidos a todas as outras formas de vida deste planeta. E eu acho este um modo emocionante e talvez até enobrecedor de olhar as coisas. Darwin faleceu em abril de 1882, aos 73 anos. A família achou que ele deveria ser enterrado no cemitério da igreja. Darwin disse meses antes de morrer que deveria olhar para o cemitério como o lugar mais doce da Terra. Mas isso não ocorreu. Em Londres, os amigos de Darwin, determinados a fazer de seu enterro um evento importante, foram até a Sociedade Real e recolheram assinaturas. Foram até a Câmara dos Comuns e apresentaram uma petição. Telegrafaram ao decano de Westminster, que estava no interior, e conseguiram sua aprovação. Até um hino especial foi composto para a ocasião. E em 26 de abril, uma semana após sua morte, o corpo de Darwin seguiu em procissão pela nave de Westminster para ser enterrado bem próximo ao túmulo de Sir Isaac Newton. O enterro de Darwin celebrou, na verdade, a vasta transformação social que a Inglaterra atravessava. Havia novas colônias, novas indústrias e novos homens para administrá-las. O corpo de Darwin foi preservado para a glória maior destes novos profissionais, porque ele naturalizou a criação e entregou a natureza humana e o destino humano nas mãos deles. A sociedade nunca mais seria a mesma. A visão de Darwin sobre a natureza era, creio eu, basicamente uma visão religiosa, com a qual ele encerrou seu livro mais famoso, A Origem das Espécies. A grandeza maior nesta visão de vida, com os seus vários poderes atribuídos primitivamente pelo sopro do Criador a poucas formas ou mesmo a uma só. Enquanto o planeta vai girando de acordo com a imutável lei da gravidade, de um começo tão modesto, inúmeras formas belíssimas e maravilhosas evoluíram e estão evoluindo. Charles Robert Darwin, 1809-1882.